E aí pessoal, mais um vídeo do canal Big Bang de Tudo. Hoje a gente está trazendo aí uma curiosidade física de casa, tá? Nesse novo canal, nesse novo projeto que a gente está aí compartilhando com vocês. Tá? Projeto esse que a gente está trazendo curiosidades, né? Do dia a dia, onde a gente tem uma física presente. Então hoje a gente vai falar da nossa garrafa de café de casa, aquela garrafa sim, aquela garrafa que vocês costumam ter em casa e não observa a física presente. Isso aqui serve para aqueles alunos que perguntam sempre, professor, por que a gente estuda física, onde é que tem física em casa? Enfim, pessoal, resposta, em tudo que a gente tem em casa tem física, cara. De uma simples panela de cozinhar os alimentos do dia a dia, até uma panela de pressão, enfim, num ferro elétrico, no chuveiro elétrico, a gente tem uma física absurda presente. Então hoje a gente vai falar da nossa garrafa de café de casa, aquela garrafa que a gente armazena água quente para que a gente faça o nosso café e ela é conservada por um determinado tempo, aquela água quente lá sem perder o calor, ou melhor dizendo, mantendo a temperatura ideal para a gente tentar fazer o café daqui a horas e horas aí depois, tá? Então, assim, pessoal, em primeiro lugar, para a gente entender o que vai acontecer aqui, a gente vai falar de alguns conceitos físicos que a gente já ouviu falar, ou que a gente já tem uma noção aí. Se não tiver, a gente vai aprender junto agora. O calor se propaga de três formas, tá? Ele pode se propagar através da condução, que é conduzido de um lugar para o outro. Um exemplo disso seria uma colher de casa de metal que a gente possa, por exemplo, aquecer na chama do nosso fogão. A gente vai ver que aquele calor ele é transferido daquela ponta daquela colher até a mão onde a gente está segurando aquela colher. Então ele precisa de um meio para se propagar. A gente precisa de meio para se propagar. Se não tiver meio, ele não tem como conduzir. Então conhecer uma outra. A outra seria a corrente de convecção, que a gente costuma observar muito, por exemplo, quando a água está fervendo em casa, numa panela, a gente vê aquela formação de algumas gotículas de água dentro da panela, na parte de baixo. Imagina você com a panela de vidro em casa, colocou água, colocou para aquecer a água, você vai ver que forma-se umas bolhas embaixo e começa a subir, criando-se uma corrente, uma troca de massa, tá? de ar quente pela massa de ar, pela massa fria. Então, há uma corrente de convecção. Isso precisa de um meio para se propagar para um deslocamento de massas, né? Vamos terceiro e último, a irradiação. A irradiação, a gente sabe, um exemplo melhor que a gente tem hoje é justamente o nosso Sol, essa estrela de quinta grandeza, que os raios solares, eles vêm de um lugar, por exemplo, que não existe ar e chega até a nossa Terra. Então, pessoal, a irradiação não precisa de meio para se propagar. Tranquilo? Então, vamos ver o que é que a gente tem tão semelhante com a garrafa de café de casa da gente. Pessoal, em primeiro lugar, dentro, tá? Vou mostrar aqui dentro da nossa garrafa, a gente sabe muito bem que ele é espelhado, né? É vidro dentro da garrafa. Professor Cássio, então foi só para enfeitar a garrafa e colocar a garrafa com vidro? Não, pessoal. Irradiação, tá? Abriu a garrafa aqui, ó. Abriu a garrafa, tá? Os raios, eles entram dentro da garrafa, eles são refletidos pela parede da garrafa pelo fato de ser vidro e saem de volta aí para o meio exterior. Então ele não esfria, não há uma troca de calor com o líquido dentro da garrafa. Enfim, as paredes, dá para mostrar aqui, mas as paredes da garrafa, pessoal, como eu desenhei aqui, ele existe um vácuo entre as paredes da garrafa aqui do lado. Tá? Quanto melhor o vácuo, a gente tem uma garrafa mais cara. Geralmente a gente diz assim, mas essa garrafa custa R$200, ou essa garrafa custa 50. Qual a diferença de valor para essas duas garrafas? Qual a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é a física envolvida. Então essa parede aqui, quanto maior o número, o vácuo existente aqui entre as paredes, essa garrafa provavelmente é mais cara, porque se ela existe o vácuo e não existe ar, então ela não pode ser conduzida, por exemplo, através da corrente de convecção, por exemplo. E nem pode existir a condução, porque a condução precisa ter um meio para se propagar. Tranquilo? E a corrente de convecção também precisa ter um meio para poder acontecer. Então a garrafa de café entre as paredes evita essa troca de calor por condução e essa troca de calor por corrente de convecção. E a nossa tampa,
a nossa tampa, que é hermeticamente, ó, isolada, certo? Quando a gente tem uma tampa da garrafa muito boa, provavelmente a gente também vai ter, claro, né, um isolamento melhor para que não saia a massa de ar quente dentro da garrafa, do nosso café, e troque com a massa de ar fria, causando resfriamento do líquido que a gente tem dentro da garrafa. Tranquilo, pessoal? Fica aí à disposição, tá? Qualquer dúvida que queira tirar, perguntar a respeito da garrafa de café, da física presente, a gente traz aí, a gente mostra também alguma coisa ligada à nossa física, aí presente no dia a dia, tá? Vou trazer outras informações depois, compartilha o vídeo, manda aí para o pessoal aí para seguir o canal, se inscrever no canal, para que esse projeto aí dê certo. Tchau, pessoal, um abraço até um outro vídeo.